Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você mais esse dia. Nós estamos já há uma série de estudos falando sobre a adoração através da arte e eu espero que você esteja aprendendo, espero que nós estejamos sendo canais de bênção para você. O Senhor tem nos ensinado muito também nesses dias e nós temos falado sobre a postura do adorador, daquele que trabalha com a arte na casa de Deus. E dentre essas posturas, uma delas é que importa que o Senhor cresça e que nós estejamos cada vez menores. É importante como na nossa prática diária, nós trabalhamos com um grupo de pessoas muito grande, um grupo de artistas, dentre eles nós trabalhamos com um grupo de crianças também. E nós já ensinamos para as crianças, nós temos grupos de 4 a 8 anos, de 8 a 10, nós dividimos mais ou menos por idades. E mesmo aquelas crianças que são bem pequenas, nós já damos o ensino ali, dizendo a elas que elas são sacerdotes na casa de Deus. Precisam ter consciência de que quando elas estiverem dançando, elas estão dançando para Deus. E que elas devem ser canais da bênção de Deus para abençoar todas as pessoas que estiverem ao redor delas, não só nos cultos onde elas estiverem ministrando, mas também nas suas casas, também no seu colégio, ambientes sociais onde ela estiver. A adoração é um estilo de vida. É importante que nós venhamos a entender isso. Vamos ao significado segundo o dicionário da palavra dança. Segundo o dicionário Michaelis, é uma sequência de movimentos estereotipados mais ou menos rítmicos, ou seja, você pode usar ou não a música para dançar. Mas você deve ter um compasso que te leve àquilo. Uma coisa que me chama muita atenção é que dança, em todos os estudos que nós fizemos, ele tem uma palavra que caracteriza: movimento. Dança, movimento. Ou seja, se você for observar na história da dança, há algum tempo atrás, na era primitiva mesmo, a dança ela era espontânea. As pessoas copiavam movimentos de animais, as pessoas copiavam movimentos da natureza. Até hoje, alguns tipos de dança, eles são feitos assim. As pessoas tiram ali movimentos de coisas vivas, dos movimentos da água, movimentos das nuvens e ali reproduzem um determinado movimento. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a dança acadêmica ela veio muito depois. Quando Roma estabeleceu o seu reinado, foi que a dança acadêmica foi instituída. A dança primitiva, ela sempre foi feita com o objetivo de culto. Ela era usada para diversos fins. Agradecer a Deus por uma série de coisas. E nem sempre eles agradeciam ao nosso Deus. Muitas vezes eles usavam a dança para agradecer a deuses estranhos. Mas a dança, ela foi criada em meio a um culto. E isso eu acho interessante, porque se a dança nasceu no céu, Satanás sabe a importância que tem as artes na casa de Deus e na adoração a Deus. Portanto, uma coisa que nós corremos atrás, oramos por isso e queremos convidar você a se juntar a nós. É na oração onde pedimos a Deus que Ele restaure a arte para Ele. Todas as formas de arte, artes plásticas, toda forma de arte, dança, música, artes cênicas, ela foi feita com o objetivo de adorar a Deus. E devemos restaurar isso e resgatar isso como forma de culto ao Senhor. Né? Tem uma outra raiz da palavra também, num outro dicionário, que estava dizendo: dançar é executar só ou em conjunto uma sucessão rítmica de passos e movimentos do corpo. Ou seja, se você está se movimentando, isso pode ser considerado como dança. É claro que a dança acadêmica tem as suas ramificações. O balé tem o seu estilo, ou tem a sua linha, o jazz tem a sua linha, cada um deles tem a sua raiz, né? Mas a dança, de um modo geral, ela se caracteriza por movimentos. Sejam eles de contração, sejam eles de inclinação, sejam eles de saltos e giros, e independente daquilo que você estiver fazendo. Se você se movimenta na presença de Deus,
sendo levado por um ritmo, você pode ser considerado um dançarino, por assim dizer, né? E uma curiosidade também. Uma vez eu estava ministrando numa igreja e uma pessoa me perguntou onde nasceu a dança. Eu, particularmente, acredito que a dança nasceu exatamente onde a música nasceu. A Bíblia fala que a música nasceu no céu. A Bíblia relata a queda de Lúcifer em Isaías 14, em Ezequiel 28, e fala que ele andava sobre pedras afogueadas. O nome Lúcifer significa, nós já dissemos até num programa passado, carregador da luz. Ele era o responsável pelos louvores no céu. Mas eu não acredito que o louvor no céu era só música. Eu acredito que o louvor no céu, a adoração a Deus, ela consistia até em ornamentação, porque a Bíblia fala de detalhes que existem nos céus. E eu creio que uma classe de anjos ou de pessoas, não sei, mas uma classe de seres é responsável por isso. Deus criou todas as coisas e Deus colocou essas coisas para que nós pudéssemos executar para o louvor da glória dele. As artes, de um modo geral, foram feitas para adorar a Deus. Já observou que uma criança, antes de falar, ela dança? Coloque uma música perto de uma criança de 6, de 4 meses, de uma criança recém-nascida. Você vai ver que ela vai se movimentar no ritmo daquela música, ou pelo menos tentar fazer isso. A música, ela tem as suas raízes no céu. Eu acredito que toda forma de arte também tem as suas raízes lá. E Satanás, por saber da importância da arte como culto a Deus, ele tem desviado as atenções da igreja completamente para que nós não usemos a arte para ele, para Deus. Toda forma de dança hoje que é ensinada pela televisão, que é ensinada nos bailes e em tantos locais sociais, seculares, são danças onde o erotismo impera, são danças onde a sensualidade impera, onde tudo que é, desculpe a expressão, mas é verdade, ou tudo que é lixo para a nossa sociedade impera. Geralmente é isso que eles ensinam. É isso que o diabo está influenciando as pessoas a aprenderem. Mas nós temos que tomar bastante cuidado, porque a dança na casa de Deus tem que ser uma dança em santidade. Tem que ser uma dança que foi inspirada pelo Senhor. Você pode se utilizar, sim, das técnicas do balé, das técnicas do jazz, das técnicas de determinadas danças, seja a que você for escolher. Mas uma coisa é você trabalhar a sua musculatura, outra coisa é você pedir inspiração a outros que não são o Senhor Jesus. É importante que a sua inspiração venha dele. Então, eu queria passar com você algumas formas bíblicas de dança, para que nós possamos ter base na palavra, para que nós possamos estar praticando a arte na casa de Deus. A arte de um modo geral, mas nós vamos nos limitar a falar de dança agora, né? Então, eu acredito que a dança na igreja, ela tem um sinal profético. Se você for observar lá em Jeremias 31, do verso 4 ao verso 13, diz o seguinte: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Então a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Eu acredito que essa profecia está sendo cumprida nos nossos dias. Porque quantas pessoas a gente tem visto que tem se levantado dentro da casa de Deus para louvar o Senhor através da dança. E o mais interessante é que não são só os jovens e nem só as crianças, mas as pessoas adultas, até os velhos, têm louvado a Deus com danças. E nós temos visto grupos se levantarem por todo o Brasil. Eu particularmente conheço um grupo em Belém do Pará, um grupo muito, muito ungido pelo Senhor. O nome do grupo são Ditosas e são senhoras. A bailarina mais experiente do grupo tem 78 anos. Eu pude vê-las atuar quando elas estão dançando. Coisas tremendas acontecem sobre quem está assistindo e adorando a Deus com elas. Você vai perguntar, poxa, não tem idade para louvar a Deus? Não, a Bíblia diz, é clara aqui nesse verso. Ela diz, jovens, velhos, crianças,
tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza e a virgem se alegrará na dança. E nós sabemos que a virgem na palavra de Deus se refere à igreja. E nós sabemos também que a igreja na palavra de Deus se refere não a uma denominação, mas a todos aqueles que têm o Senhor Jesus vivo dentro do seu coração. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que reconhecem a Deus como Senhor e Salvador. Esses são a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E a dança, então, pode ser considerada como um cumprimento profético nesses dias. A dança também pode ser um sinal de bênção e restauração na igreja. Lá em 2 Samuel 6, do versículo 13 e 14, Davi ele dançava diante da arca do Senhor com todas as suas forças. Eu gosto muito desse versículo. Aliás, é um dos versículos mais usados para caracterizar a dança dentro da igreja. Está no Velho Testamento e Davi dançava com todas as suas forças. E eu quero enfatizar duas coisas nesse versículo. Primeiro, que ele dançava com todas as suas forças. Ninguém faz força como espírito, não é verdade? Ninguém faz. Para você exercer a sua força, é necessário que você tenha um corpo, não é? Aqui não se refere a uma força espiritual, se refere que ele dançava com todas as suas forças, com todo o seu corpo, com todas as suas expressões. Davi realmente dançava diante de Deus. Ele não só levantava as mãos, ele não só fazia um movimento simples aqui e ali, não. Ele dançava com todas as suas forças. É importante a gente ver o exemplo de Davi, porque isso fala de uma dança expressiva, grande e que exaltava o Senhor em todos os seus sentidos. E o segundo aspecto era Davi, era um homem. É uma coisa que eu falo muito. No nosso grupo de dança, eu sou diretora da Companhia Rema de Teatro e Dança, nós somos 16 pessoas e nós temos 6 homens na nossa companhia. E estamos orando por mais 2. Porque é muito interessante isso, mas quando os homens estão dançando, coisas tremendas acontecem. Deus não deu a dança para as mulheres, Deus deu a dança para a igreja. Mas muitas vezes a nossa cultura tem excluído os homens da dança, porque eles tendem a dizer que dança é coisa de mulher. Mas Davi era um homem, e Davi dançou diante do Senhor. Satanás, desde o princípio, tem desvirtuado as coisas. Cabe a nós, como igreja, restaurar isso. E restaurar a arte para o Senhor é restaurar o nosso folclore, é restaurar o nosso pensamento, é restaurar aquilo que a sociedade plantou. Vamos fazer uma recapitulação sobre a dança no mundo. As artes foram criadas na era primitiva e só os homens podiam fazer tudo. Eu não sei se vocês conhecem a história do teatro, mas no teatro somente homens poderiam encenar. Os homens faziam o papel de mulher, os homens faziam papéis de animais, eles faziam todos os papéis, porque somente os homens poderiam encenar. E agora o que acontece? Satanás tirou também um homem de cena, colocando o homossexual, porque infelizmente há uma tendência para os artistas de um modo geral, que infelizmente, é claro que não são todos, mas há uma grande tendência para esse lado dentro da arte, não só no Brasil como fora também. Mas Satanás inculcou na cabeça das pessoas que o homem que dança não é homem, e isso não é verdade. Davi dançou. E dentro do nosso contexto, que são as nossas igrejas, precisamos restaurar isso. Dentro da nossa equipe nós temos 6 homens, mas na nossa igreja nós temos 6 companhias de arte. Dentro dessas companhias nós temos 19 equipes de dança, teatro e dança. Em todas as companhias nós temos praticamente 30% a 40% de homens em cada uma das companhias, inclusive com as crianças. Nenhum deles deixou a sua essência de lado. É importante que nós ensinemos as pessoas que se ela dança, ou se ela canta, ou se ela trabalha com artes cênicas, ou se ela trabalha com circo, que é uma das áreas que nós trabalhamos também, tudo isso é para a glória e a adoração a Deus. Se você é um homem, é importante que você saiba onde é que Deus quer te usar. E nós precisamos, como igreja, mudar a nossa mentalidade.
Eu me lembro muitas vezes na nossa igreja, quando o grupo de dança ia se apresentar, nós mesmos, os pastores, a gente dizia, as meninas venham para frente. E por isso os rapazes muitas vezes não entravam, porque eles não são meninas. Não é verdade? E aí, o que aconteceu? Começamos a mudar a nossa linguagem. E os nossos pastores começaram a dizer, então, o grupo de dança, vem à frente. Aí os rapazes começaram a participar. E hoje na nossa igreja nós temos uma prática tremenda. Nós temos uma escala de adoração nos cultos de domingo. Em certos cultos nós colocamos somente os homens. Com que objetivo? Não só o objetivo de dizer, Satanás, nós somos homens e dançamos, né? Mas também com o objetivo de que quando eles dançam, realmente coisas tremendas acontecem. Já aconteceu fatos deles estarem dançando e a igreja ser tomada numa unção de intercessão e guerra. Já aconteceu o fato dos nossos rapazes estarem dançando, somente eles, e a igreja ser tomada por um profundo quebrantamento, seguido de júbilo após. Quando as mulheres dançam, isso também acontece? Sim, acontece. Mas eu não sei se talvez o Senhor queira estar trazendo a restauração de todas as coisas quando os homens dançam. Algo muito forte acontece. É importante que nós estejamos mudando a nossa mentalidade, para que os nossos rapazes saibam, para que os pais saibam, para que nós como mulheres saibamos que Deus tem um lugar para cada um de nós. E Deus quer restaurar todas as coisas. E isso inclui retornar o homem para as artes. O homem para as artes. Que Deus possa nos abençoar com relação a isso. Davi dançava. Lá em Êxodo 15, 20, também tem ali um sinal de restauração e júbilo, né? Miriam liderando a dança depois da experiência do Mar Vermelho. Quer dizer, depois que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou. Miriam, que foi a primeira dirigente de louvor descrita na Bíblia, né? Pegou o seu tamborim e liderou as mulheres na dança. E elas dançaram e agradeceram ao Senhor com júbilo, com música, com dança, pelo feito do Senhor, pelo livramento do Senhor. Então as danças elas podem ser utilizadas também na celebração ao Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fará, atraindo a bênção, falando sobre a bênção. Um outro significado bíblico é que a dança, a ausência da dança, ela é um sinal de julgamento. Se você for ler lá em Lamentações 5:15, está escrito assim: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Então, está dizendo ali que quando eles foram levados cativos, o júbilo deles cessou. E a maioria das vezes que a Bíblia se refere a júbilo, ela fala de um movimento, ela fala de dança, ela fala de saltos de alegria, ela fala de uma expressão corporal diante de Deus para expressar aquilo que não só as palavras podem dizer. Porque chega um ponto que as nossas palavras são poucas para dizer aquilo que nós queremos dizer para Deus. Aí é importante nós entrarmos também com a expressão corporal, né? Isso inclui as nossas lágrimas, né? Apocalipse 18, 21 tem uma conotação muito forte. Eu quero ler o versículo para que nós possamos entender. Está escrito lá: e voz de arpistas e músicos, de tocadores de flautas. Deixa eu ler o versículo todo. Aqui está só um pedacinho, a gente vai estar lendo. Você pode abrir a sua Bíblia aí também, Apocalipse 18. O Senhor falou tremendamente comigo sobre isso, quando estava estudando aqui. Então um anjo forte levantou uma pedra como uma de grande moinho, arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia. Com a grande cidade nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Eu particularmente, acreditando que a arte foi feita como
um instrumento de culto a Deus. Acredito que a arte, quando ela não é dedicada a Deus, ela é feitiçaria diante de Deus. Por quê? Porque ela encanta as pessoas para desviarem os seus olhos do Senhor. Se você for ver, por exemplo, uma música que não glorifica o nome de Deus, o que acontece? Ela vai te influenciar a pensar coisas que estão fora da palavra. Ela vai te influenciar a levar os seus pensamentos para fora da palavra, para não estarem em linha com a palavra. Se você for assistir um espetáculo, um filme, por exemplo, muitas vezes a gente assiste, pessoas assistem filmes de luta e querem sair brigando de dentro do cinema. Muitas vezes você assiste um filme de dança e quer sair dançando de dentro do cinema, não é verdade? Quando você assiste um filme que te conduz para um caminho mau, você vai receber aquela influência sobre você. Então eu acredito que a feitiçaria, que a arte no mundo, a arte secular, a arte que não é banhada pelo Espírito de Deus, ela é feitiçaria diante de Deus e ela encanta aqueles que estão se expondo a ela. Portanto, meus queridos, se você é um artista na casa de Deus, busque a sua inspiração em Deus. Essa é a base da nossa pregação. Depender de Deus em tudo. Não adianta você simplesmente ter uma unção rasa, porque Deus tem muito mais para derramar sobre você. Tem pessoas que vivem de unções e de unções que já passaram, mas Deus tem um maná todos os dias para você. Se você é um artista na casa de Deus, procure se santificar. Viva santamente todos os dias, porque a vida de um levita, que no Novo Testamento se tornou um sacerdote, ele é uma vida completamente consagrada a Deus. Ele não se reparte por qualquer outra coisa, ou por nada. É importante que você se coloque na brecha. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, em Marcos 12:30, está falando que a dança bíblica é um sinal de plena adoração. Se você for observar, lá está dizendo assim, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. No Velho Testamento fala que Davi dançou com toda a força. Aqui, em Marcos 12, do 30 ao 32, diz que nós devemos adorar a Deus também com toda a nossa força. Amar a Deus com o nosso coração, eu acredito pessoalmente que fala de amar a Deus no Espírito. O artista precisa ser dirigido pelo Espírito. Se você vai amar a Deus com toda a sua alma, fala de sentimentos, emoções. A alma, você não pode se expressar a Deus se você não tiver sentimentos. Por muito tempo na vida cristã, pelo menos na minha vida, nós subjugamos a alma, não podíamos sentir isso ou aquilo. Não, se eu sentir isso, eu estou na carne, se eu sentir isso... Não estou me referindo a coisas que vêm de fora, eu estou me referindo à nossa alma, que foi banhada pela unção de Deus, pelo sangue de Jesus. Deus nos deu sentimentos para expressá-los. E o artista, ele é mais sensível até do que outras pessoas. Não que ele seja uma pessoa especial, mas pelo próprio temperamento. Ele é uma pessoa mais sensível às emoções. Não que ele seja uma pessoa dirigida pelas emoções, não. Ele precisa ser dirigido pelo Espírito. Mas é importante que ele saiba que as suas emoções, elas precisam se manifestar em linha com a palavra de Deus, para Deus. Aqui também fala que com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Entendimento fala de mente, fala de nós fazermos algo com consciência. Se você vai dançar na casa de Deus, é necessário que você faça isso com consciência. De quem você está adorando, de por que você está subindo ali, com que motivações você está executando os seus movimentos. Muitas vezes, eu danço na minha igreja, sempre. E muitas vezes eu me pergunto, quase todas as vezes antes de subir, por que eu estou subindo? Para quem eu estou subindo? Para quem eu vou dançar? E é uma coisa que nós nunca devemos deixar de nos perguntar. Será que eu estou dançando para o povo? Ou será que eu estou dançando para Deus? Será que eu estou fazendo determinados movimentos porque eu quero adorar a Deus na diversidade? Ou porque eu quero mostrar para as pessoas que eu danço bem? Então é importante nós entendermos o que Deus
quer dizer com adorar a Deus com todo o nosso entendimento, canalizando as nossas motivações a Deus. E aqui, com toda a nossa força. É importante que a gente coloque bem claro isso. Adorar a Deus com o corpo. Adorar a Deus, levar o nosso corpo em santidade diante de Deus. Nós sabemos que a nossa carne, ela não se converte, mas nós podemos ter o nosso templo do Espírito, o nosso corpo, em santidade diária. Debaixo da liderança do Espírito de Deus, em contato com o nosso Espírito. Se você é um adorador, é importante que você coloque Deus em primeiro lugar. Muitas vezes eu pergunto para os nossos bailarinos, sempre, nós temos adoração em todos os cultos. Até nos cultos de libertação nós temos adoração, porque nós acreditamos que a adoração com danças faz parte, é um instrumento que faz parte do louvor. E nós sempre nos perguntamos, sempre antes de subir, para quem nós estamos subindo. Certa vez houve um congresso onde nós íamos participar e fazer a abertura do congresso. E antes de subir havia uma presença de Deus muito forte ali, muito forte. E em cima do palco, a impressão que nós tínhamos é que estava mais forte. E eu me lembro que antes de subir eu parei os bailarinos e eu disse a eles, olha, não subam ali se vocês não estiverem cientes de para quem e por que estão subindo. A presença de Deus neste lugar é muito forte e nós precisamos ter consciência da santidade de Deus. Eu me lembro que nós subimos e uns 2 ficaram para trás. Eles ficaram lá no chão orando, oraram por uns 15 a 20 minutos e depois subiram. Até hoje não sei o que eles oraram, mas com certeza eles subiram ali de uma forma consciente. Não subiram levianamente. Nós temos a prática de chegar sempre, no mínimo, 30 minutos antes para orar. As pessoas chegam 1 hora, se vestem e depois vão orar. Quando a igreja chega, nós já estamos lá orando e preparando o ambiente para a adoração a Deus. Nós vamos estar continuando com esse assunto, mas eu gostaria que você estivesse consultando a palavra de Deus para que ela fosse a luz para o seu caminho, assim como é para o nosso, e que se você é um artista chamado por Deus para trabalhar na igreja, para trabalhar como sacerdote, que você estivesse todos os dias consagrando a sua arte a Deus. Eu espero que Deus possa estar te abençoando, eu espero que Deus estar te dando revelação do seu sacerdócio e que Deus possa te abençoar tremendamente, mas que principalmente a revelação da santidade de Deus venha sobre você. Que a revelação do temor a Deus venha sobre você. E que todas as vezes que você subir em algum lugar para adorar a Deus, que a sua adoração tenha como único alvo e objetivo o Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo programa, nós vamos estar continuando com esse assunto.